Então, texto base, 1 Coríntios, capítulo de número 11. E como o dia é oportuno, como o momento é bastante oportuno, porque é o nosso dia, o dia que nós separamos para celebrarmos a ceia do Senhor, não é nem um pouco exagero relembrarmos as instruções acerca desse momento. O que eu queria dizer, amados, antes de começarmos essa ministração, apagar um pouco do que a tradição da igreja imprimiu nos nossos corações acerca dos deveres da igreja, acerca do viver prático da igreja nessa terra. Nós aprendemos pela tradição desde criança acerca de uma porção de sacramentos, não é verdade? Inclusive existe divergência entre eles, uns dizem que são 7 sacramentos, e há quem diga que são inclusive 9, né? Eu acho que é sacramento que não acaba nunca. Nós, os batistas, mas sendo mais específicos, nós nem usamos o termo sacramento, embora não tenhamos nenhuma birra quanto ao termo em si, mas nós usamos o termo ordenança. E não foram 7 que o Senhor Jesus deixou. Na verdade, ele deixou apenas 2: batismo e ceia. No momento da ascensão do Senhor, quando ele vai deixar seus discípulos, ele já morreu, já ressuscitou, permanece alguns dias ensinando um grupo de homens acerca das coisas que eles deveriam fazer e ensinar após a sua partida. E no Evangelho de Mateus, as palavras finais dele seguem essa linha. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Opa, está aí uma das ordenanças. A ordem de batizar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Então essa é a primeira ordenança. Já imediatamente a segunda, e ensinando-os a guardar ou a fazer tudo quanto ele tem ensinado. E dentro de tudo quanto ele tem ensinado, ele já deixou de cara a segunda ordenança, ou sacramento. Não tem nenhum pecado chamado de sacramento, não, pode chamar também. Os presbiterianos chamam e não estão nem aí, não tem nenhum problema. E qual é essa segunda ordenança, ou segundo sacramento? A ceia do Senhor. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Momentos antes de ser preso para ser então condenado e crucificado, Jesus, já desejando de muito tempo reunir os seus amigos mais íntimos, aqueles 12 discípulos, no meio inclusive aquele que o trairia, ele deseja ardentemente comer aquela Páscoa, celebrar aquela ceia com seus irmãos, com seus amigos, ou seja, com os discípulos, e esse é o último ato que é feito antes da morte do Senhor em grupo, o grupo todo junto. Então, amados, entenderam como a coisa se deu? Então são 2 ordenanças, batismo e ceia. Vamos dizer juntos, as ordenanças são... Exatamente, o batismo cristão e a ceia do Senhor. Essas são as 2 ordenanças que o Senhor deixa. Agora, amados, vejam que nós temos feito tudo isso, com todo respeito, eu não quero que ninguém se ofenda, mas temos feito tudo isso de modo um tanto quanto relaxado. Às vezes vamos ao batismo porque, está todo mundo batizando, eu vou batizar também. Todo mundo batizou, eu vou batizar também. E muitas vezes nós mesmos, os pastores, a igreja e o seu corpo de membros doutrinadores ou ensinadores, professores, discipuladores, não tem cuidado em explicar, em esclarecer adequadamente o que cada uma dessas ordenanças significa.
Então a pessoa participa do batismo como quem esteja tomando um banho qualquer. E isso é terrível. Isso não faz nenhum bem. Tudo bem, também não vai fazer mal, mas vai requerer de nós, posteriormente, um empenho maior para que estejamos, então, esclarecendo para esses irmãos o que foi que ela fez naquele instante em que ela foi às águas do batismo. Como a primeira ordenança já não foi bem compreendida, corremos o risco de não compreender bem a segunda. E participamos da ceia como quem está tomando um suco e comendo um pedacinho de pão e apenas isso. Nada mais que isso. Então ficam devendo os pastores, ficam devendo as igrejas. E nesse instante, quando eu falo acerca dessa dívida, eu me incluo, eu não estou me excluindo disso não. Sou um dos negligentes também, porque entendo que esse tipo de esclarecimento deveria ser dado pelo menos umas 5, 6 vezes por ano. E eu me lembro que eu já fiz isso uma vez esse ano e estou fazendo agora, e o ano está aí já se acabando, já estamos no mês de novembro. Mas é preciso que haja empenho da parte dos irmãos para que abram bem os ouvidos. Consequentemente, esse coração Deus já abriu, prova disso que você está aqui, a fim de que você seja bem inteirado acerca dessas coisas. Amém, amados? Amém. Quanto ao texto, 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23, vamos lê-lo, ele vai até o versículo de número 32, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, nós estamos diante de uma instrução bíblica que nos coloca como cidadãos do tempo, como quem tem preocupação com esse tempo, seja no tempo passado, no presente e com olhos no futuro, evidentemente. Porque a instrução parte da informação de que isto aqui se deu na noite em que foi traído. Versículo de número 23. Paulo diz que não está inventando nada para aqueles irmãos. Eu recebi o que também vos entreguei. Obrigado. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o que eu tenho para ensinar eu não inventei. Deus me revelou. Os irmãos que estiveram lá presentes testemunharam. João, Pedro, aqueles que ele pôde conhecer. Marcos, muito provavelmente aquele cenáculo da ceia tenha acontecido na casa da mãe do jovem João Marcos, aquele que posteriormente vai ser o autor do Evangelho de Marcos. Mas depois a gente fala disso. E fica marcado como sendo a noite em que o Senhor foi traído. Tinha tantas coisas para marcar aquela noite, Paulo poderia citar qualquer uma delas,
a noite em que o Senhor foi preso, a noite em que o Senhor quis a companhia de seus discípulos para orar junto com eles, e por 2 vezes Jesus orou e quando voltou aos discípulos os achou dormindo. A noite em que o galo cantou, depois de Pedro ter negado 3 vezes o Senhor, muitas coisas podiam marcar aquela noite. A última ceia do Senhor, tanta coisa poderia marcar, mas ele chama a atenção para um detalhe: na noite em que foi traído. O passado deixa claro que o Senhor não passou por uma situação simples, ele não passou por uma situação de brincadeira. A coisa era grave, a coisa era séria e até certo ponto decepcionante, né? Você ser traído por alguém de quem você esperava exatamente toda a consideração e inclusive proteção e segurança. Então, já parte de um passado doloroso. Jesus ainda nem apanhou, nem foi cuspido na face, ainda não foi crucificado, mas já está padecendo a dor de uma traição. Horrível, hein? E chamados nós, então, para olharmos para trás, para as explicações que o apóstolo Paulo está dando para a igreja lá de Corinto. Olha, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, e ele vai começar agora a ensinar como proceder essa ceia do Senhor. O que é essa ceia do Senhor? Essa Eucaristia, o que significa? Porque a coisa lá na igreja de Corinto não está boa. Se você ler os primeiros versículos desse capítulo 11, você vai tomar um susto. Os irmãos estão enchendo a cara de cachaça, de vinho, tá? Se embriagando no ajuntamento que deveria ser solene. E ainda estão dividindo a igreja entre os que podem e os que não podem. De maneira que uns comem e bebem tanto que ficam embriagados, ao passo que outros estão passando fome. E isso na igreja junta. A igreja está reunida. No momento em que todos deveriam ser nivelados, estarem iguaizinhos, igualados um ao outro, exatamente por causa de Jesus. Está sendo verificada a diferença entre aqueles irmãos, entre uns que podem comer, que podem beber, e que podem comer e podem beber, mas não podem esperar que os irmãos que moram mais longe cheguem. Não pode esperar com que os irmãos que não têm o que comer cheguem para comer junto, para se alegrar junto. E estabelece-se dentro da igreja a divisão, onde deveria haver união. Ter os olhos no passado, na traição sofrida, no estar juntos com os irmãos, aquilo tudo realmente aconteceu, não é apenas um fato histórico. Ainda há uma morte para ser anunciada, e começou ali. Exatamente ali, na noite em que foi traído. O Senhor está partindo aquele pão, está dividindo com os discípulos aquele cálice e ensinando para eles o que aquilo vai significar. Eles ainda não estão entendendo. Eles vão compreender bem depois da morte e ressurreição do Senhor. Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Jesus está anunciando que está indo morrer. Qualquer um de nós aqui passando por essa situação estava pensando aqui num plano de fuga. Bom, está tudo determinado, que eu vou morrer daqui a pouco. Vão me prender, vão me espancar, vão judiar demais de mim, vão me pregar numa cruz. Mas deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou sair de fininho aqui quando me procurarem, cadê? Só o lugar. Abro um buraco, pulo dentro, me escondo. Seria o mais natural de acontecer com qualquer um de nós, homens ou mulheres meramente naturais. Mas estamos falando daquele que veio para morrer no nosso lugar. Amém, amados? Ele está anunciando, olha, eu estou indo pagar por vocês. Olha, a dívida que vocês têm e que vocês não têm como pagar, eu estou indo pagar no lugar de vocês. Glória a Deus, hein, amados?
Versículo de número 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças. Ô, amados, paremos aí, queridos. Dar graças. Normalmente você dá graças a Deus quando acontece uma coisa muito boa, acontece uma coisa maravilhosa. Oh, graças a Deus! Opa, chegou quem eu esperava, graças a Deus. Paguei todas as contas, graças a Deus. Não sobrou nem um tostão, mas graças a Deus. Guardei R$100 para passar o fim de semana e o gás resolveu acabar. Graças a Deus. É literalmente assim? Pneu do carro furou e eu atrasado, graças a Deus. É assim que a gente faz. Quando dá tudo certo, quando está tudo uma maravilha, ou quanto graças a Deus, né? Quando está ruim, eu me lembro do depoimento de um cidadão que estava indo trabalhar lá no World Trade Center em 2001, setembro de 2001, antes do Bin Laden jogar aqueles aviões lá, explodir, morrer aquele horror de gente. E o camarada disse que então passou numa loja onde ele tinha deixado o sapato para consertar. E a enrola se deu porque, chegando lá, o sapato não estava pronto. E ele teve que esperar o camarada terminar o serviço, xingando, brigando, esculhambando o sapateiro, ameaçando processá-lo, até que então o sapateiro terminou o serviço, ele calçou o sapato e foi. E não conseguiu chegar porque a quadras de distância ninguém passava mais, que a polícia não deixava, prédio caindo, aquela coisa toda. Então o cara se lembrou de dar graças a Deus, ao invés de ficar resmungando e falando mal do sapateiro. Às vezes é preciso experimentar o livramento de uma tragédia dessa, para que se entenda que tudo quanto Deus faz é perfeito. Amém, amados? O Senhor Jesus parte o pão, simbolizando o rasgar do seu corpo, simbolizando o massacrar aquele corpo dele em nosso favor, como já estava profetizado lá em Isaías 53. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Foi moído, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está rasgando aquele pão e simbolizando o rasgar de si mesmo em favor daqueles que ele ama e dando graças. Graças a Deus. Dá para você, amado? Pois é, deu para Jesus. Trata-se, amado, aquele cenário todo não de um funeral, mas de um cenário de festa. O ambiente é festivo. Está anunciando a morte, mas o momento é de festa. O momento é de alegria. Mas como assim? É isso mesmo. Literalmente. Uma celebração de alegria e não funeral. Ele toma o pão e dá graças. Graças pelo sofrimento, pela morte, pelo pagamento. Jesus está contente em completar a sua missão. Feliz por realizar o nosso resgate. Ele está pagando a dívida por nós. A alegria de quem está comprando algo com a mais expressiva obra de amor, nos redimindo de nossos pecados, nos comprando para Deus. E por isso que ele dá graças, distribui aquele pão e diz: fazei isto em memória de mim. Se guarda na memória aquilo que se ama, se realiza por memorial aquilo que se respeita. Se eu não respeito, eu não quero ficar lembrando. Se eu não respeito, eu não quero ensinar para ninguém. Os discípulos estão recebendo uma determinação, uma ordem. Fazer isso em memória de mim. E mais, versículo 25 apenas. Por semelhante modo,
Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A vida de qualquer ser está no sangue. Quando você vai matar um animal lá na sua casa, seja uma galinha, seja um leitão, seja uma criação qualquer, você cuida em tirar o sangue daquele animal, para que ele morra, e de preferência que morra o mais depressa possível, né? Para o bichinho não sofrer muito, né? Já que tem que morrer mesmo, pelo menos que morra ligeiro. Aqui e acolá tem um maluco aí que gosta de ficar judiando do bichinho antes de matar, né? Mas estamos falando de gente normal. Porque a vida está no sangue. Tira-se o sangue, tira-se a vida. O cálice da alegria é servido. O vinho simboliza a alegria. Não é a alegria do bêbado que sobe pelado ou de cueca debaixo de chuva, dançando em teto de carro. Estamos falando de alegria normal. Não estamos falando de euforia mediante embriaguez. O vinho simboliza a alegria porque agrega amigos, juntam-se amigos. E por causa desse ajuntamento, certamente num momento festivo, porque em toda festa que se tem conhecimento havia vinho, porque as festas são motivos de alegria, ajuntam-se as pessoas chegadas, as pessoas conhecidas, as pessoas amigas, as pessoas amadas, e em torno desse ajuntamento se alegram. Todo esse é o sentido do vinho, estar presente ali para alegrar. E mais uma vez eles ouvem: fazer isto em memória de mim. A igreja é chamada para lembrá-lo, lembrar do seu sacrifício, lembrar daquele banquete. Nunca se esqueçam, jamais se esqueçam do que vai acontecer a partir desse momento, dessa ceia, desse pão, desse cálice, e que vocês vão ver durante a noite inteira, o que vocês verão no dia de amanhã. Jesus é preso à noite, passa a noite andando de um lugar para outro, apanhando, sendo castigado. Amanhece o dia carregando aquela cruz nas costas. 9 horas da manhã é pendurado naquela cruz e fica ali em padecimento horrível até lá pelas 3 horas da tarde, quando então ele morre. Imagina o tamanho do espetáculo horrendo para estar assistindo. Lembrem-se disso. Anunciem essa morte. Façam isso em memória de mim. Amém, amados? Versículo número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Fomos chamados para olhar para trás até agora. Agora o Senhor está afirmando a necessidade de se apontar um futuro. O verbo grego usado aí para anunciais, katagelite, é o mesmo verbo usado para proclamar, anunciar, pregar. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até o dia da minha volta, até que eu venha, até o último dia de existência da igreja nessa terra. O papel de vocês, comendo esse pão, bebendo esse cálice, é proclamar essa morte. É lembrar ao mundo que eu morri no lugar de vocês, que eu dei a minha vida no lugar de vocês, que eu estou morrendo para que vocês não precisem morrer, que eu estou pagando a dívida que vocês jamais seriam capazes de pagar. Amém, queridos? Eu estou resgatando vocês do império das trevas. Eu estou comprando vocês para Deus. Algo que era impossível para qualquer pessoa fazer, eu estou fazendo por vocês. Anunciem até o dia da minha vinda, até que eu venha, enquanto o Senhor Jesus não voltar. O papel da igreja é fazer essa anunciação, essa proclamação, essa pregação.
por meio de todo o conjunto de doutrinas, de normas e regras que regem a nossa vida. Pelo nosso viver diário, nosso testemunho pessoal. O abrir das nossas bocas e proclamar a mensagem do Evangelho. E, coroando tudo isso, participando dessa mesa santa do Senhor. Comendo o pão e bebendo o cálice. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Amém, queridos? Amém. Você tem entendido que se você não tem participado da ceia como cristão, como servo de Deus, você não tem anunciado a morte dele? E você pode compreender que o anunciar a morte dele não é uma opção, ele está determinando, é uma ordem para que você faça isso. Tomai, comei, tomai, bebei, façai, faça isso. Ele não está pedindo um favor, ele não está dando uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem. O verbo é imperativo. Comei, bebei, anunciai, proclamai, até que ele venha. Se ele ainda não veio, a obrigação não acabou. Quando ele vier, a obrigação acaba. Não vai mais ter necessidade. Depois da vinda dele, não tem mais ninguém para salvar. O ministério da palavra, o ministério do evangelho está para salvar almas agora, enquanto há tempo. Enquanto ele não vem. A paciência dele o tem detido, a misericórdia dele o tem detido. E é só o que tem detido, ele ainda não voltou por isso. Não existe nenhum sinal para se cumprir. Não falta nada, absolutamente nada para acontecer. Se você não está comendo do pão, se você não está bebendo do cálice, mas abre a sua boca e diz que é um cristão, você é um crente deficiente. Melhor dizendo, negligente. Aquele que sabe que deve fazer e não faz, está pecando. Nós, os cristãos, carregamos uma pedra a mais, um peso a mais. O resto do mundo, para poder pecar, tem que fazer algo de errado, né? Nós, para que pequemos, não precisamos fazer algo de errado. Basta que não façamos o certo. Já estamos pecando. Mas eu não fiz nada. Pois é, por isso mesmo. Era para fazer. Pecado de negligência. Negligência e desobediência deliberada contra determinações de Deus. No verso 27 ainda. Depois das determinações acerca das obrigações que temos, começam agora algumas instruções. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amados, aqui se procede uma das maiores confusões com relação à ministração da Eucaristia. O que a palavra de Deus está fazendo aqui não é uma proibição para que se participe da ceia. Não se trata de uma proibição. Se trata de uma instrução. Uma instrução cuidadosa. E as pessoas têm confundido as coisas. A pessoa, então, vive alguma coisa aí no meio da semana e acredita que por causa daquele comportamento, então, ela esteja indigna para tomar a ceia, e chega aqui no domingo, os outros ceiam e ela baixa a cabeça e fica escondidinha aí. O que está acontecendo aí, amado, é uma inversão de valores. Nós não somos chamados para fugir da ceia por causa do pecado. É o contrário, amados. Nós estamos sendo chamados para fugir do pecado por causa da ceia. Você está invertendo as coisas. Não é para você abandonar a ceia, não é para você parar de ceiar. É para você abandonar o pecado, é para você parar de pecar. Você não está fazendo nenhum benefício nem para você nem para ninguém, se escondendo da ceia por causa de pecado. Abandone o pecado.
Não torne o sacrifício do Senhor algo inútil. O Senhor não faz nada que seja inútil. Quem pratica obras inúteis somos nós. Se Ele está mandando você participar, participe. Se Ele está mandando você comer, coma. Mas se trate. Esse alimento espiritual nos fortalece. Ele nos capacita para isso. Versículos número 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós já fomos chamados para olhar para trás, para o passado. Lá para a noite em que ele foi traído. Fomos chamados para olhar para frente, para o futuro, até que ele venha. Agora, estamos sendo chamados para olhar para dentro de nós. Esse é o presente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Desde criança na igreja, oh meu Deus, a igreja evangélica já viveu momentos simplesmente hilários, para não dizer medonhos. Quando eu era criança, eu lembro que no culto de ceia, haviam algumas irmãs pelas quais algumas moças precisavam passar, para que as irmãs verificassem se por debaixo da saia a moça estava usando um aparato chamado anágua. Quem aqui sabe o que é anágua? O Lidu sabe. Só nós mais velhinhos que sabemos, né, irmã Loura? Essas mocinhas novas que não sabem nem o que é anágua. Anágua é uma outra saiazinha, né? Um tecidozinho parecendo com o que mais fino, né? Que as moças usavam por debaixo da saia, é exatamente para que, em contraste com a luz, não se visse ali a silhueta da mulher, né? Então, se a moça, ela levantava a saia para uma irmã verificar, se debaixo da saia não tivesse anágua, naquele dia aquela moça não tomaria ceia. Olha, não pode tomar ceia, tá de disciplina. A bichinha ficava lá num cantinho, encolhidinha, ou então desembestava na carreira em casa para ir atrás de uma anágua. Isso é apenas um exemplo, mas existiam muitos outros. Se a barba do irmão não tivesse bem feita, também não tomava ceia, não. Usar barba era uma coisa do cão. Eu estava perdido naquele tempo, né? Como eu gosto da minha barba grande. Coincidentemente, hoje eu tirei. Estava muito velha, estou trocando por uma nova. O que se verificava nessas expressões de mera religiosidade é um observar o outro para poder, então, participar da ceia. Quando a palavra é tão clara, incumbindo cada crente do cuidar de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Trata-se de um autoexame. De nada adianta eu chegar aqui com a barbinha bem feita. De nada adianta a irmã chegar aqui com a anágua debaixo da saia, se ela não estiver fazendo o seu autoexame, algo que ninguém pode fazer, porque nenhum de nós é capaz de olhar e perceber o que há dentro do coração do outro. Somente Deus pode fazer isso, e quando Ele está mandando você fazer esse autoexame, é porque Ele mesmo já fez. Ele está te chamando para que tome uma posição de consciência quanto a você mesmo e ao ato que você está praticando agora. Você não engana a Deus. Você engana papai, mamãe, o irmão, a irmã, o filho, o comerciante, o pastor. Você engana todo mundo, mas a Deus ninguém engana. De quem você pensa que está escondendo algum pecado? Eu não posso te mandar para o inferno e nem tampouco te levar para o céu. É aquele capaz de perdoar pecados que está colhendo a sua confissão, está olhando no teu coração e verificando se é sincera a tua mudança de vida por causa do Evangelho.
Não adianta mentir para ele, não adianta fazer de conta que ninguém sabe, então vamos levando a vida assim mesmo. Ele sabe. E o que se espera é que você conheça esse Deus ao qual de boca você está dizendo que conhece. Se você sabe que ele a tudo vê, que os olhos dele contemplam toda a terra, que antes mesmo da palavra vir à boca, ele já sabe o que a gente ia dizer, ele que sonda os nossos corações e sabe o que existe no mais íntimo dos nossos pensamentos, dele nada adianta ser escondido. Como você vai participar dessa ceia indignamente? Ele está te chamando para fazer um tratamento de si mesmo. Olhe para dentro de você, tenha convicção, ele sabe. Meu Deus, Senhor, eu não tinha me tocado ainda. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Perdão, Senhor, eu tinha esquecido que o Senhor sabe tudo. Então, Senhor, eu estou fazendo um concerto. Eu vou abandonar esse pecado. Eu não vou mais cometer isso. Me perdoa, Senhor. Você pode fazer isso aí agora, a hora que o cálice estiver na tua mão, você faz essa confissão e coloca nesse teu coração o firme propósito de abandonar essa prática pecaminosa, perdoar esse perdão que precisa ser liberado, pedir aquele perdão que precisa ser pedido. Isso é vida cristã, genuína, sincera, verdadeira. Amém, amados? Amém mesmo? Glória a Deus. Depois de ser chamado para olhar para o passado, a noite em que ele foi traído, olhar para o futuro, o dia em que ele virá, até que ele venha, agora olhando para dentro de mim, no presente. Então, participamos da ceia, porque a bronca está sendo dada nos cristãos lá de Corinto, porque eles esqueceram dessa determinação. No versículo 21, você vai ver aí, ó, enquanto uns se embriagavam, outros ficavam sem comer. Chegava, estava um já bêbado, comeu, encheu o bucho, encheu a cara de vinho. O vinho era para 50 tomar, 3 tomaram. Beberam o deles e dos outros 47. Como é que não fica bêbado? E o de comer, cadê? Acabou. O irmão veio de longe, acabou. O que ele vai comer? Acabou. Chechelento. No versículo 17, se você ver, olha o tamanho da bronca que o apóstolo está dizendo. Quando vocês se ajuntam, não é para melhor, e sim para pior. Vixe! O fato da igreja estar se juntando, ao invés de melhorar aqueles homens, está tornando eles piores. Ao invés de crescer, estão diminuindo. Ao invés de avançar, estão regredindo. Crescendo que nem rabo de cavalo, para baixo. Ô, queridos, misericórdia. Estão entendendo o naipe da bronca que estava sendo dada lá para os irmãos de Corinto? E ele vai esclarecer, o versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e alguns que inclusive já morreram. Os que dormem aí é que morreram, tá? Enfraqueceram, adoeceram e morreram. E quando ele fala em morreram aqui, é que morreram mesmo sem conhecer a salvação. Caso contrário, estariam descansando no Senhor. Morreram porque levaram a igreja na brincadeira. Levaram a igreja como um clubinho onde se ajuntam as pessoas para comer pão e beber suco de vez em quando. De vez em quando, inclusive, vão para o rio, vão para a barragem, dar uns mergulhos lá, brincar, nadar. O batismo virou um brinquedo. É só pular dentro d'água. A ceia virou um brinquedo. É comer uma lasquinha de pão e beber um suquinho. Por conta disso, desse relaxo, desse desleixo, alguns lá no meio deles haviam enfraquecido, adoecido
e, consequentemente, morrido. Versos 31 e 32, que é para nos chamar de novo à responsabilidade, nos reanimar, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É simples. Se eu julgo a mim mesmo e detecto em mim a falta, opa, eu preciso mudar. Será que eu estou ficando louco? Que comportamento é esse? Antes que alguém chegue para me dar a bronca, falou, irmão, olha, te agradeço, querido. Valeu aí pela admoestação, mas eu já tinha caído em mim. Eu me toquei da loucura que eu estava fazendo. Eu já pedi perdão a Deus e já mudei minha atitude. Amém. Glória a Deus. Julgue-se a si mesmo e ninguém vai te julgar. Se você mesmo está te julgando, você está sendo submetido apenas ao julgamento do Senhor e pronto, está tudo certo. Agora, se o seu procedimento é ruim, você vai ser julgado por todos, inclusive pelos teus irmãos. E pior do que isso ainda, vai ser julgado inclusive pelos de fora. Oh, como é feio quando um ímpio, pessoa que não tem nenhuma intimidade com Deus, chama um que diz que é crente na regulagem. Rapaz, tu é crente, é? Com esse comportamento aí. De vez em quando, graças a Deus, tem tempo que isso não acontece, mas aconteceu muito da pessoa me parar aí na rua. Ei, fulano é da tua igreja, é? Aí eu já conhecendo a peça, baixava a cabeça. É. Primeiro que a igreja não é minha, né? Mas a gente congrega junto lá. Ah, não, ser crente igual aquela criatura lá, não, eu prefiro ficar mesmo de fora da igreja. Eu digo, rapaz, que testemunho que essa mucura está dando, né, rapaz? Aquele que deveria levar outros a Cristo exatamente em virtude do testemunho, está fazendo com que as pessoas abominem a igreja em virtude do mau testemunho dela. Que parada dura, hein? E o verso 32... Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Glória a Deus. Para não sermos condenados com o mundo. A disciplina do Senhor, queridos, é como taca de mãe. Quando a mãe bate no filho, ela bate é porque ama. Doendo mais nela do que no bichinho. Mas é o que vai fazer dele um homem de caráter, um homem sério, um homem bom. Quem vive levando cacetete de polícia aí na rua é exatamente porque não apanhou de papai e de mamãe. Aí que a coisa rocha. Mamãe tem dó de bater, o PM não vai ter dó, não. Quando fugimos da disciplina de Deus, aí somos condenados com o mundo. Olha o que diz aí o versículo 32. Quando julgados, somos disciplinados por Deus. E é essa disciplina de Deus que nos livra da condenação com o mundo. Ser disciplinado por Deus é uma bênção, meus amados. Oh, que maravilha é ser disciplinado por Deus. Quem por ele não é disciplinado, quem não passa por essa disciplina, lamentavelmente, está condenado com o mundo. Então, amado, glorifique a Deus na disciplina que vem do alto, que procede dele mesmo. Procedendo o teu autoexame, o julgamento de si mesmo, e participando do pão, participando do cálice, literalmente do corpo e do sangue do Senhor. Não como um mero conselho, mas seguindo uma determinação, uma ordem, em obediência a uma ordem que ele deu. Quando eu, o pastor ou algum outro irmão, te chama para o cumprimento desse compromisso, nós não estamos te chamando para algo que nós inventamos, mas estamos te convocando para o cumprimento de algo que foi o Senhor que estabeleceu. Nós passamos por um batismo, nós periodicamente comemos esse pão e bebemos desse cálice em obediência ao que o Senhor determinou.